Vamos dar início, vamos dar início ao simpósio organizado pelo acadêmico Gilberto Schwarzman sobre sessão Nobel e Nobel Lectures. Esse simpósio foi proposto já há alguns meses pelo acadêmico Gilberto. Ele me falou que isso era uma atividade que tinha uma grande repercussão no Hospital de Clínicas, e imediatamente concordei e pedi para o nosso querido Gilberto Weissman que organizasse isso. E aí acionamos o querido Marcelo Barcinski, que eu não vou chamar para a mesa porque ele vai ao púlpito já para falar, que vão apresentar um resumo da história e da palestra que eles receberam o Prêmio Nobel, e depois será comentado pelo Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, que está aqui presente. Onde é que está o Cláudio Ribeiro? Pode vir para a mesa, por favor, Cláudio Ribeiro. Estava escondido atrás do screen. E o Jorge Calil, que já está virando figurinha presente em quase todas as sessões. Nosso querido Jorge Calil, da USP, professor titular de imunologia, vai comentar. Essa, então, é a primeira parte do simpósio. Eu passo a palavra ao querido amigo Gilberto Weissman, que vai fazer uma breve apresentação antes do Marcelo Barcinski. Por favor, querido Gilberto, com a palavra. Meu ilustre presidente, acadêmico Francisco Sampaio, ilustres confreiras e confrades, colegas e amigos que participam dessa sessão, os senhores veem o primeiro diapositivo? Ainda não compartilhou. Vamos ver, então, o que houve. Vamos ver. Entrou? Entrou o cardápio de slides, não? Não. Ué, há pouco nós testamos. Vai no share screen e aí procura na sua área de trabalho. Vamos ver de novo aqui. Vamos no share screen, como eu fiz antes. E agora... Vamos ver aqui. Share. E agora apareceu? Vai aparecer. Espera uns segundos. Ele vai aparecer já. Está com algum delay? Sua internet está boa? Está boa. Entrou. Agora coloca em modo apresentação. Embaixo. Já está. Já apareceu? Ainda não está em modo apresentação. Bom, eu vou adiantando, então. Eu gostaria inicialmente de expressar minha gratidão ao presidente e à sua diretoria pela oportunidade que me deram de reviver com algumas adaptações essa sessão que eu coordenei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre por vários anos, intitulada Sessão Nobel, em que originalmente nós apresentávamos na íntegra a palestra de um prêmio Nobel, e depois isso era discutido por um dos nossos docentes. Na parte inicial dessa sessão, nós teremos, então, uma apresentação. Já apareceu em tela cheia o programa, não? Não, clicou em cima do primeiro, você botou embaixo ali à direita do PowerPoint, em apresentação. Sim. Que pena. Vamos tentar de novo? Fecha de novo, abre ele na sua área de trabalho, coloca em apresentação na área de trabalho e depois clica em cima. Interessante que eu testei isso há pouco. Entrou agora, não? Professor, o senhor tem que compartilhar a tela. Você tem que compartilhar a tela. Fecha isso tudo. Fecha tudo. Vamos ver. Não está fechando. Ok. Agora você abre a sua apresentação na área de trabalho. Tá. Já está aberta. Agora você vai em Share Screen, aí ele vai mandar você escolher aonde. Aí você vai na sua apresentação aberta, no slide que está aberto. Share. Isso. Agora apareceu um bonequinho, quer dizer, você não deve estar na sua apresentação. Só abrir a apresentação agora, professor. Como? Só abrir a apresentação do senhor agora.
Não, mas não, ela agora não está aqui. Vocês me desculpem, mas nós testamos há pouco e tudo funcionou. Espera um pouquinho. Vamos tentar de novo? Espera aí. E fecha tudo, abre a sua apresentação na área de trabalho. Isso. Agora você clica em Share Screen. Aí Só um vai pouquinho. aparecer uma série de coisas aí na sua tela. Aí você vê aonde está a apresentação no Abel. Apareceu agora? Não. É algum problema que houve aqui. Eu vou dar uma sugestão. Eu vou esquecer os slides e vou só falar o que eu tenho que falar, pode ser? Melhor. É uma pena que eram slides lindos. Mas a tela também está ótima. Está aparecendo a tela não, agora? Não, está aparecendo você. Que estranho isso. Vamos ver. E agora? Não, não. Não? Mas é melhor tocar o barco que já Eu foi. acho. Eu vou então simplesmente falar o que eu gostaria de falar. Nessa parte inicial, então, nós teremos a apresentação de um resumo em 20 minutos da conferência de Bruce Beutler, Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 2011, intitulada Como os mamíferos reconhecem as infecções, das endotoxinas aos Toll-like receptors, que será apresentada pelo nosso querido acadêmico Marcelo Barcinski. Essa apresentação será seguida por 2 comentários de 10 minutos cada um, pelos acadêmicos Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro e pelo professor Jorge Calil, da Universidade de São Paulo. Então, sob o risco de nós termos atraso, eu passaria, então, a palavra, presidente, ao acadêmico Barcinski. Ok. Então, ficou ótimo. Marcelo vai suprir nosso prêmio Nobel. Boa tarde. É um enorme prazer e uma grande emoção estar aqui de novo nessa Academia Nacional de Medicina e ter o privilégio de me dirigir à sua audiência. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, caro confrade Gilberto Schwartzman, agradeço a ambos pela iniciativa de organizarem essa sessão e agradeço de novo pelo convite que tanto me honrou. Agradeço também a presença de todos os confrades e amigos, seja presencialmente, seja virtualmente, acompanhando, então, essa minha apresentação. O tema que me foi conferido, que me foi responsabilizado, é uma retrospectiva da carreira do Bruce Beutler, que foi o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 2011, e, como está claro na tela, tem o nome de Como os mamíferos percebem a infecção, da endotoxina aos receptores Toll. Eu vou fazer um breve retrospecto histórico no sentido de situar a colaboração do Bruce Beutler, que é o tema principal da minha palestra. E começo pelos ícones da imunidade adaptativa,
que é aquela mediada ou realizada por anticorpos e linfócitos específicos. Certamente, Sir Frank Macfarlane Burnet se situa como um desses ícones. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1960. É um imunologista, um virologista de origem australiana e fez seu trabalho todo na Austrália. A grande contribuição de Burnet foi no sentido de definir que o sistema imune discrimina o próprio do não próprio, self from non-self, como ele muito bem colocou, e que permeou a nossa imunologia adaptativa durante décadas. Hoje, obviamente, já se sabe que isso não é absolutamente assim, que há escapes do reconhecimento do self, haja visto as doenças autoimunes. Ele, na verdade, ganhou o Prêmio Nobel junto com Peter Medawar, por ter, na verdade, definido o fato de que discriminação do próprio e não próprio é adquirida nos primeiros momentos do desenvolvimento embrionário e que se pode artificialmente induzir tolerância, quer dizer, pode-se, através de manobras experimentais e, eventualmente, intervenções até no homem, fazer com que o recipiente de certos antígenos, numa certa fase do seu desenvolvimento, se tornem tolerantes a esse antígeno, mesmo ele sendo não próprio. E, além disso, ele definiu o sistema imune como um sistema clonal, o que foi uma contribuição extremamente importante. Ainda na área da imunidade adquirida e na contextualização histórica dos achados importantes para o trabalho do Beutler, estão os três cientistas aqui, enfim, mostrados, e que ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1980. São eles, da esquerda para a direita, Baruch Benacerraf, Jean Dosset e George Snell. Baruch Benacerraf descreveu os antígenos de histocompatibilidade H2 do camundongo, que foram, na verdade, absolutamente fundamentais para o desenvolvimento de toda a teoria da imunidade adquirida. Jean Dosset, que descreveu HLA, e com quem o nosso comentarista Jorge Khalil trabalhou durante alguns anos e com quem ele, enfim, teve uma relação profissional extremamente intensa. E, finalmente, George Snell, que descobriu os fatores que regem ou que governam a resposta imune. Interessante, George Snell trabalhava nos laboratórios Jackson, que eram o maior fornecedor de camundongos para a experimentação em imunologia e em oncologia. E fez contribuições fundamentais no desenvolvimento de uma série enorme de camundongos mutantes e transgênicos e que foram, enfim, ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento do conhecimento nessa área. Como já disse, também foram agraciados com o Nobel em 1980. Ainda na área da imunidade adaptativa, eu não poderia deixar de citar Peter Doherty e Martin Zingernagel, que receberam o Prêmio Nobel em 1996. Peter Doherty é um imunologista trabalhando na Austrália e Zingernagel, um pós-doc que foi para a Austrália para completar o seu pós-doutoramento. E junto eles descreveram o fato
de que a discriminação do próprio e não próprio se faz, na verdade, entre o próprio e o próprio alterado. O que significa isso? Significa que a resposta imune a um dado antígeno, por exemplo, a resposta imune a uma vacina, é apresentada pelo sistema de histocompatibilidade do receptor. Cada um de nós percebe o mesmo antígeno de uma forma diferente um do outro. Cada um percebe o nosso antígeno apresentado pelo nosso sistema de histocompatibilidade. E isso eles chamaram de o próprio alterado, de altered self. Quer dizer, a apresentação de antígeno individualiza cada um de nós. Desculpa. Passando agora a contextualizar a imunidade inata, eu também vou apresentar alguns ícones e que são necessários serem homenageados, e haverá, no final, uma discussão sobre esse fato, né, para conceptualizar de novo o trabalho do Beutler. Então, o primeiro deles é o Charles Janeway, já falecido, e que, na verdade, foi meu contemporâneo no NIH. Eu convivi com ele durante alguns anos, era uma pessoa absolutamente excepcional. O Janeway descreveu num único paper, no Cold Spring Harbor Symposium, que o sistema imune inato discrimina o próprio do não próprio infeccioso, quer dizer, ele reconhece agentes infecciosos. Esses agentes infecciosos são reconhecidos por exporem o que ele chama de PAMPs, que são padrões moleculares associados aos patógenos. Os PAMPs são reconhecidos por PRR, que são receptores de reconhecimento de patógeno, e que nós vamos ver que, na verdade, são definidos como TLR, Toll-like Receptors, isso nós vamos chegar lá, e definir os princípios da interação funcional entre a imunidade adaptativa e a imunidade inata. Tudo isso ele propôs nesse trabalho no Cold Spring Harbor Symposium, que é um trabalho, então, absolutamente icônico, absolutamente básico para a compreensão da imunidade inata, e nós vamos voltar a ele. Então, aqui só para mostrar, de fato, que esses receptores são de várias, enfim, tem várias naturezas biológicas, várias diferentes estruturas, e os PAMPs também têm diferentes estruturas, como dito pelo Janeway, e são característicos de diferentes patógenos, por exemplo, de bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, vírus, os vírus apresentam diferentes PAMPs, e assim por diante. Então, a proposta de Janeway foi, depois, na verdade, demonstrada experimentalmente ser verdade, uma verdade absolutamente inquestionável. Uma das pessoas que contribuiu essencialmente para que isso fosse assim demonstrado foi Ruslan Medzitov, que trabalhou com Charles Janeway. Aqui eu passo a contar uma breve história em 30 segundos que eu ouvi de um colaborador de Janeway. Foi que o Medzitov, nascido numa das repúblicas da então União Soviética, conseguiu esse trabalho do Cold Spring Harbor Symposium, que eu mostrei no slide anterior, e ficou absolutamente fascinado e obcecado com a possibilidade de trabalhar com Janeway. Escrevia para o Janeway não respondia ou não recebia correspondência, e finalmente ele conseguiu uma bolsa para um outro pesquisador, com um outro pesquisador na Califórnia. Esse pesquisador na Califórnia conhecia o Janeway, telefonou para o Janeway e disse: olha, tem aqui um sujeito do Uzebequistão que só fala em você, quer trabalhar com você. O Janeway finalmente recebeu o Medzitov e
foi uma das associações mais produtivas na história da imunologia inata, tanto é que o Medsitov ocupou a cadeira em Yale, anteriormente ocupada pelo Genway. Então, como dito aqui, ele foi um colaborador inestimável de Charles Genway, e ele clonou e caracterizou o primeiro Toll-like receptor, o primeiro receptor Toll humano, que ele definiu no genoma humano por homologia com o receptor em Drosophila e publicou no Nature em 1997, como está listado aqui nesse meu slide. E, finalmente, o nosso, enfim, o personagem dessa palestra, que é o Bruce Alan Beutler, um imunologista americano, um geneticista, que, junto com Jules Hoffman, recebeu o Prêmio Nobel em 2011, e é o único Prêmio Nobel em imunidade inata. E isso gerou uma série de reações que nós vamos discutir mais para o final da minha palestra. Então, o Beutler identificou TLR4 como sendo o receptor de LPS. Ele estava procurando, como nós vamos ver, o receptor de LPS, porque ele trabalhava com bactérias gram-negativas e, cedo na sua carreira, percebeu que o LPS era um sinalizador importante de inflamação e, eventualmente, até de anti-inflamação em infecções por bactérias gram-negativas. O Beutler, como eu já disse, ganhou, então, o Prêmio Nobel em 2011. Na sua Nobel Lecture, eu tirei alguns trechos, mas ele disse que, para estudar o problema de como as bactérias gram-negativas interagem com os seus hospedeiros, ele resolveu focar o seu trabalho no mecanismo usado pelas bactérias para perceberem no ambiente a endotoxina, né? Que é um dos seus componentes próprios dessas bactérias. Quer dizer, o receptor de uma infecção por gram-negativos percebe a presença da endotoxina. O termo endotoxina foi cunhado por Richard Pfeiffer, que é um dos ícones da microbiologia, e ele definiu esse termo como aquele presente no sobrenadante de culturas de bactérias e que induzia atividade inflamatória. Aqui nós temos Richard Pfeiffer trabalhando com Robert Koch, Louis Pasteur, e o Koch, na verdade, ele estava muito bem acompanhado na sua formação em microbiologia. Fez a sua formação no ombro de gigantes da microbiologia. Continuando a Conferência Nobel do Bruce Beutler, ele diz adiante que ficou claro com a passagem do tempo que a endotoxina era quimicamente o LPS, um lipopolissacáride, né? Definido como tal. Então, na verdade, o que o Beutler trabalhou foi na natureza das interações entre patógenos e seus hospedeiros, acreditando que achar ou encontrar o receptor de LPS daria uma resposta aos mecanismos de interação bactéria-hospedeiro. E aí ele se dedicou a procurar o receptor de LPS com a crença de que, assim, ele definiria um dos mecanismos de interação entre bactéria e seus bactérias gram-negativas, aqui no caso, e seus hospedeiros. Então, na verdade, ele procurava esse receptor que aqui está como
sendo o receptor de LPS. Então, ele partiu para definir o receptor de LPS. Rapidamente, isso aqui é a estrutura do LPS, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela faz parte da vesícula das bactérias gram-negativas e é o sinalizador da presença dessas bactérias pelo hospedeiro. Então, na verdade, o trabalho do Beutler foi definir esse receptor como receptor de LPS, caracterizar esse receptor como receptor de LPS. E ele, como imunologista e geneticista, ele optou por uma abordagem extremamente interessante. Ele, na literatura, já havia descrição que algumas linhagens de camundongo não respondiam ao LPS, eram insensíveis ao LPS. Então, ele resolveu descobrir que mutações que esses camundongos tinham que faziam com que ele não respondesse ao LPS. Obviamente, clonando diferentes sequências gênicas dos camundongos que não respondiam, comparando com os camundongos que respondiam. Um trabalho realmente de gigante, um trabalho extremamente complexo e extremamente difícil de ser realizado. E, então, na verdade, o que ele queria definir eram camundongos que respondiam ou não respondiam à porção ativa do LPS, seja no camundongo e usando também material clonado do homem. Então, só resumindo aqui, eu não vou entrar em detalhes, quer dizer, ele identificou o locus do LPS no camundongo e percebeu, fazendo sequências de genes desses camundongos, que o gene que codificava o receptor TLR4 estava situado nessa região do cromossomo do camundongo, sempre comparando com clonagens em camundongos que reconheciam e não reconheciam o LPS. E, finalmente, então, ele definiu o TLR4, o receptor de Tutol, como sendo o receptor de LPS, e para que esse reconhecimento se fizesse, era necessário o acoplamento de uma outra molécula, e que para esse reconhecimento sinalizasse para o interior da célula, também era necessária a participação de duas outras moléculas sinalizadoras. Quer dizer, é um sistema bastante complexo, o sistema de reconhecimento do LPS. Opa, desculpa. Bom, então, na verdade, ele confirma a proposta do Genway, que um PAMP, aqui no caso LPS, reconhece um receptor, aqui no caso TLR4, que é o receptor de LPS, e que existem vários receptores TOL, que reconhecem diferentes ligantes, como eu já mostrei, e presente em diferentes células. E que diferentes patógenos apresentam diferentes PAMPs. Então, existe uma família de PAMPs e uma família de receptores. Aqui, no caso, o Beutler estudou especificamente o LPS e o receptor TLR4. Uma vez definido o TLR4, foi mostrado por um outro grupo, que eu vou mostrar a seguir, que em receptores TOL de outras espécies, inclusive por homologia a sequências humanas e sequência de drosófila, esse receptor tem a sua preservação filogenética garantida, quer dizer, desde humanos até Drosophila melanogaster, nessa filogênese, essa estrutura é mantida e conservada, o que mostra que ela
é extremamente eficiente no cumprimento dessa função de reconhecer micro-organismos. Esses três pesquisadores, Christian Nusslen-Volhard, Eris Francis Weishaus e Edward Butts, descreveram todos os genes e as moléculas da Viatol em Drosophila e mostraram essa homologia à qual eu já me referi, e em conjunto eles foram agraciados com o Prêmio Nobel em 1995, e foi a partir dos trabalhos dele que Medzitov conseguiu clonar o TLR4 humano. Essa é uma fotografia de um trabalho do Jules Hoffmann, que eu vou me referir mais adiante, que mostra uma drosófila deficiente no gene TOL, com uma mutação no gene TOL, e que tem uma infecção fúngica absolutamente impressionante. Ela não resiste à infecção por fungos patogênicos, mostrando, então, a preservação filogenética desses receptores como elementos de proteção das infecções em organismos multicelulares. Juntos, então, Bruce Beutler, que é quem eu estou mostrando aqui o trabalho, com Jules Hoffmann, dividiram o prêmio Nobel pelos receptores TOL, o Bruce Beutler em mamíferos, o Jules Hoffmann em invertebrados, junto com o Ralph Steinman. Ralph Steinman recebeu o prêmio Nobel pela descrição da célula dendrítica, que é a célula apresentadora de antígeno por excelência no sistema imune adaptativo. Eles têm uma história, esse prêmio de 2011 tem uma história interessante. O Bruce Beutler foi, e nós vamos ver em mais 2 ou 3 slides, o prêmio Nobel a ele, não que ele tenha ganho, mas que ele tenha ganho sozinho, como essa informação do receptor TOL em mamíferos foi muito contestada. O Jules Hoffmann ganhou o prêmio por ter descrito o TOL em Drosophila e também foi muito contestado, porque havia colaboradores que fizeram trabalhos anteriores e mesmo trabalhando com ele, cuja contribuição foi a mesma dele. E as células dendríticas ninguém questionou, mas o Ralph Steinman faleceu 3 dias depois do anúncio de que ele tinha sido recebido o prêmio Nobel. O prêmio Nobel não é dado pós-mortem, mas aqui no caso, como ele já tinha sido indicado e informado de que tinha ganho o prêmio Nobel, a família, o prêmio Nobel ficou definido como para Ralph Steinman, merecidamente, e foi recebido por membros da família dele. Então, para terminar, eu gostaria de trazer mais 2 slides, e um deles é esse aqui, em que uma série de imunologistas fazem um abaixo-assinado publicado na revista Nature, dizendo o seguinte, que os pioneiros da descoberta do TOL, eles merecem o reconhecimento. No entretanto, nós acreditamos que o Comitê Nobel deveria ter reconhecido também as contribuições seminais dos imunologistas Charles Genway Jr. e Ruslan Medzitov, que o Charles Genway já morreu e não recebeu o prêmio Nobel. O Ruslan Medzitov ainda é um pesquisador muito ativo e também não recebeu o prêmio Nobel, pelo menos por essa descoberta do TOL, do receptor TOL. E alguns, principalmente um dos colaboradores do Hoffmann, escreveu também, contesta o fato do Hoffmann ter recebido sozinho e escreveu esse artigo que eu achei muito interessante o nome,
The Tale of Hoffman, quer dizer, o talento de Hoffman ou a lenda do Hoffman. É isso, então, que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Desculpe. Muito obrigado, querido acadêmico Barcinski. Eu passaria, então, a palavra agora ao acadêmico Cláudio Tadeu Ribeiro, que terá 10 minutos para os seus comentários, e depois o professor Calil. Queria aproveitar esse pequeno intervalo e comentar que tem aqui na mesa da Presidência dos Trabalhos meu querido acadêmico Orlando Marques Vieira e o querido acadêmico ex-presidente Pietro Novellino. Lembrar que os dois hoje estão no alto dos seus 89 anos, extremamente ativos, e não faltaram uma única sessão desde que a academia reabriu no dia 10 de março. O professor Novellino faltou uma sessão, mas porque estava em viagem a Vassouras. Então, assim, são dois acadêmicos que são exemplos de amor à academia. E também na bancada acadêmica, o nosso querido Cláudio Cardoso de Castro, que com tremendo esforço e alegria não faltou nenhuma sessão também desde o dia 10 de março. Então, eles demonstram amor intenso à academia, além de outros acadêmicos que estão aqui na bancada. Gerson Magalhães tem vindo com muita frequência, Omada Rosa Santos, que não falta, e o meu querido Basílio também, que não falta nenhuma sessão. Então, muito obrigado pelo amor e dedicação à nossa casa. Presidente, só um comentário a propósito dessas tales, né, como mencionou Barcinski na sua apresentação. Nós temos o Medawar, que ganhou o Nobel e foi quase um Nobel brasileiro, como muitos dos senhores sabem a história, né? Ele é nascido no Rio de Janeiro, filho de uma inglesa com um pai libanês que tinha um negócio de pedras semipreciosas e uma joalheria no Rio de Janeiro, mas depois, por circunstâncias da vida, ele vai estudar na Inglaterra e, por questões até de inabilidade política, acaba perdendo o seu passaporte brasileiro. Então, teria sido Medawar, quem sabe, um primeiro Nobel de Medicina brasileiro. Então, já está a postos nosso querido Cláudio Tadeu? Sim, Gilberto. Por favor, meu querido acadêmico. A palavra é sua. Muito obrigado, acadêmico Gilberto Schwartzman. Senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, senhor presidente Pietro Novellino, acadêmico Orlando Marques Vieira, em nome de quem eu saúdo todos os outros acadêmicos, senhoras e senhores. Bom, eu prevendo a fala extraordinária que o nosso querido Marcelo Barcinski acabou de fazer, muito informativa, eu imaginei que seria interessante complementar essa fala, trazendo, na verdade, história de outros prêmios Nobel que contribuíram de forma importante para o conhecimento dos mecanismos de geração da diversidade, com o acadêmico da diversidade da resposta imune adaptativa, ou seja, a resposta imune específica. Como o acadêmico Marcelo Barcinski falou, a resposta imune inata é uma resposta imune que estuda os padrões de reconhecimento inatos de identificação do não próprio microbiano. Então, são mecanismos que não envolvem a complexidade da resposta imune adaptativa. Nós vamos falar, então, e eu queria começar dizendo que não é incomum fazermos uma classificação, uma categorização por épocas, eras, quando se fala da história da imunologia. E quando a gente faz isso, a tendência é começarmos pela imunidade anti-infecciosa, porque os práticos, os médicos clínicos, os pediatras perceberam muito rapidamente que crianças se tornavam imunes às viroses comuns da infância, então, e de forma específica. Então, uma criança que teve sarampo não tem sarampo de novo, a criança que tem cachumba não tem cachumba de novo. Então, essa imunidade infecciosa, essa era da imunidade infecciosa é aquela que inclui também a descoberta da vacina, a introdução da vacinação, a vacunação com a varíola da vaca em humanos e a vacina descoberta pelo Pasteur contra a raiva humana. E se a gente continuar nessa classificação, vamos dizer assim,
de eras da imunologia, a gente cai na época dos sorologistas, que muito rapidamente começaram a se interessar em caracterizar os mediadores séricos do reconhecimento imunológico dos antígenos externos, né? Então, antígenos e anticorpos, no início se chamava de antitoxinas, o acadêmico Marcelo Barcinski já abordou um pouquinho essa questão das toxinas, e se percebeu rapidamente que se podia transferir essa proteção induzida, por exemplo, em pacientes que tiveram difteria. Esse foi o trabalho que deu o prêmio Nobel, o primeiro prêmio Nobel ao Emile Behring, com quem um outro, que a gente vai falar um pouquinho, o Ehrlich, trabalhou. Esses sorologistas se encantaram desde sempre com uma pergunta crucial. Como é que é possível que os organismos vislumbrem e sejam capazes de responder a qualquer antígeno? Se eu vacinar o meu presidente, Francisco Sampaio, com uma vacina contra a Covid, ele vai responder especificamente para os antígenos da vacina de Covid. Se eu vacinar com uma vacina de gripe, ele vai responder especificamente para a vacina de gripe. E se eu pegar o acadêmico Marcelo Barcinski, que é imunologista e está mais habituado com antígenos, injetar nele a albumina do urso polar do Ártico, ele vai produzir anticorpo, mesmo que as chances de que o organismo dele seja exposto à albumina do urso polar do Ártico sejam reduzidíssimas. E, na verdade, hoje a gente sabe que a gente pode sintetizar no laboratório antígenos muito pequenininhos e a gente é capaz de responder a eles. Então, a questão é para que isso acontece, como é que isso acontece e como é que isso é mantido, sob o ponto de vista da evolução. Então, muitos cientistas se debruçaram sobre essa questão. O primeiro deles foi o Paul Ehrlich, que ganhou, aliás, junto com Metchnikoff, um prêmio Nobel em 1908. Metchnikoff era um russo trabalhando no Instituto Pasteur, que se dedicou ao estudo da fagocitose, ele mostrou o papel da fagocitose, e o Ehrlich, entre outras coisas, propôs uma teoria muito interessante, quase 60 anos depois da que o Burnett, como o acadêmico Barcinski falou, propôs, que é base do que a gente considera válido até hoje, com alguma pequena modificação. Essa proposta era a seguinte: ele dizia que as células tinham receptores para nutrientes e que um corpo estranho podia simular esses nutrientes e se ligar ao receptor do nutriente e, com isso, exaurir a capacidade do receptor para o nutriente receber o nutriente para a célula. E, com isso, ele passa a fabricar mais receptor, e essa hipótese do Paul Ehrlich pressupunha que houvesse uma hiperprodução desse receptor que acabaria caindo na circulação. Então, nós produziríamos antitoxinas em resposta a esses corpos estranhos, a essas toxinas, aos micróbios, enfim. Ela é muito genial, essa hipótese, porque ela considera a presença de receptores celulares, tal qual a proposta que é atualmente considerada como verdadeira e que foi feita 60 anos depois. Ela não responde tudo. E ela ficou assim, na verdade, até que começássemos a perguntar, mas como é que explica a autoimunidade, como é que explica a memória imunológica? Então, essa hipótese não era capaz de dar conta das perguntas que surgiram. Esse gráficozinho aqui, que eu adoro, literalmente, mostra os prêmios Nobel atribuídos a imunologistas desde 1902. Eu achava que era 1901, mas, enfim, ele foi o segundo, então. Mostra o Bruce Beutler em 2011, o Zinckernagel em 95, e mostra o Burnett em 65. E reparem que entre 1930, o prêmio Nobel atribuído ao Landsteiner, que descobriu os grupos sanguíneos, e 1965, atribuído ao Burnett, nós temos quase 35 anos sem atribuição de prêmio Nobel, como se estivesse faltando alguma coisa, algum conhecimento, talvez, e, de fato, parece que faltava, porque, nesse período, se definiu o que era o papel da bursa de Fabrícios, que é onde amadurece os linfócitos B, a teoria da seleção clonal, que eu considero um marco desses que modificaram ou que deram estrutura para que a gente produzisse conhecimento, mais conhecimento nobelizável, o papel dos linfócitos na resposta imune. Até 1960, a gente estudava imunologia sem saber para que serviam os linfócitos. E o papel do timo, também descrito por um australiano de origem francesa, em 1962. O Burnett, que era o Marcelo Barcinski já falou, um australiano que fez toda a carreira na Austrália, ele se define como um indivíduo tímido.
Então, ele era um sujeito que, a primeira publicação do trabalho da teoria da seleção clonal, que, junto com a ideia da tolerância, que ele explicou de forma bastante genial também, deu o prêmio Nobel para ele, ele publicou num jornal australiano, com medo das críticas que podiam surgir, antes de foi fazer palestras em congressos no mundo todo, e, na verdade, ele escrevia mais do que falava. Eu tenho uma modesta coleção de livros de prêmios Nobel e acabei de pedir a Patrícia para contar quantos na prateleira de prêmios Nobel são do Burnett. Eu tenho 19 livros dele e tenho certeza que tem outros. Então, ele fez isso muito, e ele tinha essa dimensão. O Burnett teve essa ideia genial que eu vou mostrar para vocês, que todos já ouviram falar, é que cada linfócito tem um receptor e um único receptor para um determinante antigênico. E o antígeno, quando entra no organismo, seleciona, encontra um desses clones e gera a expansão daquele clone, a proliferação daquele clone, que, então, tem uma ponteira aqui para apontar lá? Não. Não. Bom, o mouse, está certo. Aqui, por exemplo, a gente vê que esse clone, que foi expandido por estímulo do encontro com esse antígeno, deu origem a plasmócitos, produtores da imunoglobulina, que é igual a esse receptor de membrana, se isso é um linfócito B. É um linfócito B, perdão. E células de memória, que têm a mesma especificidade. Essa ideia genial dele, que se complementa quando eu explico para vocês que os clones ditos autorreativos, ele chamou de clones proibidos, e diz que durante a vida embrionária, esses clones encontrariam os correspondentes autólogos, os autoantígenos, e seriam deletados, seriam mortos. Isso explicaria a não resposta a antígenos autólogos, a não autoimunidade, mas não explicaria a autoimunidade. E isso foi uma parte do trabalho que foi feito depois por vários outros imunologistas, mostrando como é que a autoimunidade surgia. Essa ideia genial dele foi também publicada por um outro americano, por um americano chamado Talmage, que teve exatamente a mesma ideia, que descreveu praticamente o mesmo princípio, e vocês vejam a diferença, né? Ele publicou essa ideia num artigo de revisão, e acho que por isso mesmo não descreveu a ideia suficiente, e ele, o melhor livro de história de imunologia do Silverstein, fala do Talmage, mas ninguém mais fala. Depois do Burnett veio um outro, um dinamarquês, na verdade, que trabalhava em Basileia, na Suíça, e o Jerne disse assim, é genial o estudo que o Burnett fez, está certíssimo, tem só uma coisa. O Burnett propunha que isso fosse uma teoria germinativa, ou seja, todas as especificidades que o nosso sistema imunológico é capaz de reconhecer seriam codificadas no genoma. E ele disse, não dá, não cabe no genoma. E hoje, de fato, a gente sabe que essas especificidades são, aparentemente, no número de por volta de 10 a 7, 10 milhões de especificidades, e nós temos um genoma que tem entre 20 e 25 mil genes. Então, não daria nem para começar a explicar a diversidade da resposta imune. E propôs a dita teoria de mutação somática, segundo a qual o organismo, quando nasce com uma subpopulação de células imunológicas, de células imunocompetentes, que reconhece os antígenos autólogos, o próprio. E tem uma afinidade relativamente média para esses antígenos autólogos, que são justamente os antígenos do complexo principal de histocompatibilidade. E isso foi a parte mais bonita do trabalho, que também já foi citado pelo Marcelo, trazida pelo Rolf e o Zinkernagel e Peter Doherty, que mostraram que, na verdade, é assim que se passa. O reconhecimento de um antígeno acontece sempre no que a gente chama de no contexto do complexo principal de histocompatibilidade. Uma célula imunológica só reconhece aquele antígeno apresentada por uma célula daquele indivíduo e não de outro. Então, na verdade, o que ele reconhece é o próprio modificado. E foi isso que o Jerne propôs, que os clones germinativos e que as especificidades germinativas seminais seriam aquelas voltadas para o reconhecimento do próprio e, por mutação, seria o próprio modificado que seria reconhecido. E uma outra população seria a população que, na verdade, rejeita o próprio e é aquela que justifica que um transplante, por exemplo, com muita diferença do complexo principal, não colhe. Então, para terminar, depois um japonês, nascido em Nagoya,
o Tonegawa, que é um engenheiro, que tinha feito o pós-doc dele na Universidade da Califórnia e o pós-doc um outro pós-doc no Instituto Salk, atendeu a um chamado de uma posição no Instituto da Basileia, de Imunologia, e foi fazer esse trabalho, caracterizando, então, e demonstrando que existia, de fato, esses rearranjos somáticos e as mutações somáticas, como o Yerner havia proposto. Então, hoje, o que a gente entende é que a geração da diversidade parte por uma população de especificidade, de células imunes com especificidade para antígenos autólogos e a maior parte, que deriva dessas por mutação somática e rearranjo somático. Bom, senhores, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, e agradeço muito. acadêmico Cláudio Ribeiro. Convido agora nosso amigo, professor Jorge Calil, professor titular de Imunologia da Universidade de São Paulo, para apresentar seus comentários em 10 minutos. Por favor, Jorge Calil, com a palavra. Está fechado seu microfone, Calil. Muito obrigado, presidente Sampaio. É uma honra muito grande voltar à academia para conversarmos sobre questões imunológicas. Muito obrigado, Gilberto Schwartzman, acadêmico Gilberto Schwartzman, por se lembrar aqui do conterrâneo, perdido em São Paulo já há muitos anos. É um prazer muito grande estar aqui novamente e dividir, digamos, essa tela com amigos muito próximos, como Marcelo Barcinski e Cláudio Ribeiro, meu companheiro de luta desde o tempo que nós estávamos no fim dos anos 70 na França, cada um na sua área defendendo seu doutorado. Eles me deram a satisfação de falar sobre a questão da imunidade adaptativa, que é ao que eu dedico toda a minha vida. E particularmente, vocês viram aí que todos que falaram até agora falam numa obsessão que existe na imunologia, que é a discriminação do próprio do não próprio. Então, a discriminação do próprio e não próprio, se os senhores pensarem, é fundamental, porque nós temos que agredir o que não é próprio, porque pode ser uma invasão, e temos que preservar o próprio. E isso, em termos moleculares, não é simples. Na verdade, nós aprendemos o que é próprio e não próprio, porque como nós somos metade da mãe e metade do pai, a identificação ela se faz depois que existe essa junção dos gametas e que existe evolução, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha aula para ficar professor titular aqui na Medicina da USP, em que eu dizia que a discriminação do próprio e não próprio é muito estudado também pelos psiquiatras, né? Várias áreas, porque a criança nasce e ela não distingue que ela é uma parte separada do mundo, parece que é uma coisa só, né? Ela vai começar a ter uma distinção do próprio e não próprio lá aos 3 anos, aos 3 meses de idade, quando ela consegue perceber, né, que ela é diferente, que ela tem coisas que são realmente dela. Eu espero que vocês estejam vendo a minha tela. Sim. E, então, como eu disse, vai ser uma honra para mim poder falar mais um pouquinho sobre os prêmios Nobel de Medicina ou Fisiologia para imunidade adaptativa, né? E também sobre as questões que são ligadas a todo o controle da resposta imunológica. E nós vamos falar sobre 2 prêmios Nobel que já foram comentados aqui pelos que me antecederam. A marca do próprio, né? Que é o sistema principal de descompatibilidade, que em português chama Complexo Principal de Descompatibilidade, CPH, em inglês é Major Histocompatibility Complex, MHC, que é mais comumente lembrado, e que foi dividido entre Snell, Benacerraf e Dossé. E um outro, da restrição halogênica, que, para nós, ouvindo dessa forma, parece alguma coisa que a gente não consegue entender qual é o interesse, mas ela é a base toda da imunologia e de todo o reconhecimento imunológico, e que foi, esse prêmio Nobel foi dado a Doherty e Zinckernagel. Então, se nós tomarmos o que foi esse prêmio Nobel para o MHC, nós temos
as 3 pessoas que receberam. Snell. Snell não era uma pessoa que, digamos, frequentava muito a comunidade científica. Ele andava muito lá, os camundongos, o laboratório Jackson, o Cláudio muito bem falou, e ele queria, dentro dessa percepção do próprio e não próprio, ele trabalhava com transplantação de pele em camundongos. E o que ele observava é que, quando fazia esse transplante de pele, existia rapidamente uma rejeição. E ele disse assim, mas e se esses camundongos forem parecidos um com o outro, será que tem a rejeição? E aí ele começou a fazer cruzamento de animais em que ele tentava manter, né, características que seriam próprias e via se rejeitava ou não rejeitava. E assim ele foi selecionando animais que formaram linhagens isogênicas, que depois foram extremamente utilizados em todo tipo de pesquisa com camundongos. Então, ele, através da seleção por transplantação, ele criou animais isogênicos e mostrou que dentro dos animais isogênicos não havia rejeição, e quando não eram isogênicos, não tinham os mesmos genes, era diferente. E depois ele foi mapeando, naquela época era muito mais difícil do que hoje, hoje em dia é algo fácil, ele mapeando, ele conseguiu identificar o que seriam os antígenos principais de descompatibilidade no camundongo, o MHC, e lá os seus locus K e D, etc., que eu não vou muito entrar no mérito. Aí, trabalhando de uma forma completamente independente, nós temos o Benar Serraf, que era um pesquisador muito inteligente, esse diferente, ele gostava de falar e de andar, ele vinha com muita frequência visitar o professor Dossé em Paris, ele era casado com uma francesa, e conta a história que ele é judeu-libanês, que passou pela Venezuela e foi morar em Boston, nos Estados Unidos, e às vezes ele não tinha dinheiro para fazer o experimento, como uma vez ele precisava de uma outra centrífuga, que era muito cara, ele era filho de banqueiro, ele foi lá, passou um cheque e comprou a centrífuga. Ele era muito dedicado, e a pergunta dele era por que às vezes existe uma resposta imune contra uma determinada substância, alguns animais têm, outros animais não têm. Como é que é essa questão do reconhecimento? E ele mostra que existe o controle genético do reconhecimento imune, e ele define aí os genes que regulam a resposta imune, que são os genes IR. Ele foi muito ajudado por Sala em Israel e McDavid trabalhando em Stanford, que fizeram experimentos muito importantes. Todos os prêmios Nobel são muito controversos, porque sempre teve muita gente ajudando. E esses dois ajudaram muito nos conceitos que foram trazidos por Benar Serraf, que depois ele foi tentar mapear no genoma onde é que estariam esses genes IR, e ele definiu os chamados genes IA, né? Que como expressão dos genes IR, então esses antígenos IA que estariam na superfície das células, e que depois ele viu que esses genes IA estavam dentro do MHC que Snell havia havido descrito. Então ele mostra que, na verdade, aquilo que Snell descreveu era importante para transplante, mas era também importante para a definição genética da resposta e não resposta. E quem compartilhou esse prêmio Nobel com os dois foi Jean Dossé, trabalhando em outra coisa, trabalhando com o homem. Ele lutou na guerra da Argélia como francês, e ele trabalhava com transfusão sanguínea, trabalhou na guerra já como médico que fazia transfusão sanguínea, e ele começou a observar que em soro de alguns indivíduos politransfundidos não tinha só anticorpo contra hemácia, mas ele descobriu um anticorpo contra linfócitos, na época se chamava leucócitos em geral. Ele descreveu, por uma técnica muito chata de fazer, as leucoaglutininas, lá em 1958. E isto aí, depois, aprofundando, se descobriu o sistema HLA, né, que é Human Leukocyte Antigens, antígenos leucocitários humanos, que estão presentes em todos os leucócitos, mas também em todas as células do organismo, né? Depois ele começou a descrever todo esse polimorfismo genético, ou seja, cada indivíduo tinha o seu próprio HLA. E aí se viu que esse sistema HLA era o equivalente ao sistema
MHC de camundongos, né, que o Snell tinha descrito, que Benacerraf também tinha descrito como os genes da resposta imune, e ele mostra que esse é o sistema HLA, que é equivalente ao camundongo. E ele fazendo transplante de pele entre indivíduos que tinham HLA semelhantes ou HLA distintos, ele mostra o papel fundamental dos antígenos HLA nos transplantes. Esses experimentos de transplante de pele, quem era doador e receptor, na maioria das vezes, era ele mesmo. Ele tinha várias marcas no braço, né, de transplantes que foram feitos de pele, para que ele mostrava a importância do sistema HLA. Então, esse conceito aí é um conceito fundamental. Então, o MHC é a marca do próprio, a gente aprende a reconhecê-lo como próprio, e as moléculas do HLA, depois se descobriu que tinham de 2 tipos, as de classe 1 e as de classe 2. As de classe 1, então, em todas as células nucleadas do organismo, é uma molécula que é associada a uma pequena molécula que é beta-2-metilglobulina. As moléculas de HLA de classe 2 têm 2 moléculas, alfa e beta, elas se expressam fundamentalmente nas células importantes do sistema imune, como os monócitos, células dendríticas, linfócitos B e também linfócitos T ativados. As moléculas de classe 1 compõem as séries alélicas HLA A, B e C, a outra, as séries alélicas para classe 2, DR, DQ e DP. O número de alelos é enorme, são milhares hoje que foram descritos, e isso dá uma diversidade muito grande. E se viu logo que se o indivíduo tinha uma melhor compatibilidade de HLA, os transplantes demoravam mais tempo para serem rejeitados. Quando existia incompatibilidade e se o indivíduo tivesse anticorpos contra a HLA, num possível doador, porque ele foi transfundido e criou esses anticorpos, existia o que se chamava de rejeição hiperaguda, né? Que aqui está mostrando aí um rim enegrecido, uma rejeição hiperaguda, porque existiam anticorpos contra as moléculas HLA que já eram existentes. Quando foi feito o transplante, acabou tudo. Então, Jean Dossé era uma figura ímpar, uma pessoa extremamente agradável. Aqui está, no dia que ele ganhou o prêmio Nobel, ele veio nos ver, ele foi ver os diferentes laboratórios que ele tinha. Acredite ou não, esse aqui sou eu mesmo. Aí nós estamos falando aí de 40 e tantos anos atrás. Numa forma mais descontraída, minha esposa achou esse slide na internet. Muitos anos depois, estou aqui com ele, a esposa dele, a Rosita, que era uma espanhola muito simpática, em que nós estamos descontraídamente conversando lá na casa de campo dele, aonde que era muito perto da casa em que viveu Van Gogh. Então, trocando, para que eu não me estenda mais com meus 10 minutos, as descobertas fundamentais do outra descoberta importante, outro prêmio Nobel, que é a restrição halogênica, que foi feita por Doherty e Zinckernagel. Então, ele mostrou que a memória e a cooperação celular são propriedades do próprio, quer dizer, o indivíduo tem que reconhecer o próprio para que mantenha a memória imunológica e a cooperação celular. E que ele mostrou também que o próprio é o MHC, ou Complexo Principal de Descompatibilidade, de Snell e Dossé. E ele mostrou que as células T reconhecem um antígeno apresentado pelo MHC, né? E mostrou também o conceito do próprio alterado. Em outras palavras, o experimento fundamental dele, então, esse experimento é o que deu o prêmio Nobel para ele, ele mostrou que se ele pegasse um determinado animal, né, da linhagem D, e ele infectasse com determinado vírus, depois pegasse as células, ele via que depois de um tempo, as células deste animal matavam as células do próprio animal, né, que tivesse infectado com o vírus. Então, existe o reconhecimento direto e mata o vírus. Eles, bom, muito bem, mas teve um dia lá que ele não tinha animal da linhagem D e ele pegou os animais que haviam sido, que tinham recebido esse vírus e testou contra uns animais da linhagem K, ou seja, ele pegou. Então, linhagem K eram as células e pegou células infectadas da linhagem D. E ele não viu morte celular. Ele disse, ué, o que será que houve? Por que não houve? O que deu isso errado nesse experimento?
Ele sabia que uma das coisas que dá errado era se a célula não se infectasse, como é o caso aqui. Mas ali estavam infectadas. E ele mostrou, repetindo o experimento, que animais da linhagem D só matavam células infectadas da linhagem D e não da linhagem K. E por isso que se diz restrição halogênica, ou seja, é restrito às células da própria espécie do indivíduo. Bom, isso levou a uma série de desdobramentos, né, que levou ao conhecimento que a gente tem hoje e que vão ser muito importantes para depois das outras discussões que nós teremos mais adiante na área de oncologia. E a gente descobriu que nós temos, então, os antígenos de classe A, eles vão gerar peptídeos dos agentes infecciosos que estão no citosol, vão apresentar para o sistema imune através das moléculas de classe 1, e as células T CD8 positivas, que têm a função citotóxica, reconhecem esse antígeno e vão matar a célula. Por outro lado, os antígenos de classe 2 do MHC, eles vão ter peptídeos gerados após endocitose, naquelas células que são importantes do sistema imune, como as células dendríticas, que deram também um prêmio Nobel, como nós já vimos, e isto vai ser reconhecido pelas células CD4, que tem a função auxiliadora. Então, vocês veem que isso, a base da imunologia toda está aí, né? E hoje em dia a gente sabe que molecularmente isso se faz, porque as moléculas HLA, aqui está uma molécula HLA de classe 1, onde tem incrustado no seu interior um peptídeo derivado de agente infeccioso. E isto vai ser reconhecido pelo receptor da célula T, que aqui está o antígeno incrustado e aqui está a molécula do receptor, e aqui do MHC com o antígeno incrustado. E esse reconhecimento é um reconhecimento molecular que é fundamental em todos os aspectos da resposta imune. Falando um pouquinho dos agraciados com o Prêmio Nobel, eu queria mostrar para vocês que aqui está o professor Rolf Zinckernagel, com nós que organizamos o Congresso Mundial de Imunologia do Rio de Janeiro em 2007. Na época, ele era presidente da Sociedade Internacional de Imunologia, eu era presidente do Congresso. E ele, várias vezes, tentou tirar o Congresso da América Latina, porque existia uma incompatibilidade, MHC ou não, entre a cultura de um suíço-alemão com a cultura brasileira. Mas, no fim, nós nos adaptamos muito bem, nos tornamos grandes amigos, e nós temos uma fotografia dele um pouco mais descontraído aí, quando nós o levamos para a Amazônia, para Rondônia, e em que ele adorou o lugar. Quem também, uma personalidade completamente distinta, era o Peter Doherty, uma doçura de pessoa, australiano, e que até hoje trabalha ativamente em vírus da gripe. Bom, só uma curiosidade do discurso do Rolf, quando ele recebeu o Prêmio Nobel, ele dizia: por que estamos ambos em Estocolmo, dizia ele com Peter. Suponho que porque Peter e eu mesmo, como pós-doc de 30 anos de idade, não tínhamos nenhuma ideia pré-concebida sobre os mecanismos imunológicos em funcionamento e pouco respeito por dogmas. A gente sabe que realmente as pessoas jovens que têm pouco respeito, às vezes, por dogmas, são aquelas que fazem as grandes descobertas porque elas pensam completamente fora da caixa. Bom, era isso, senhor presidente, que eu queria trazer. Eu agradeço muito a oportunidade de fazer esses comentários. Obrigado, professor Jorge Calil, pela excelente palestra. Quer dizer, foi muito mais que um comentário, foi uma outra palestra que nos foi muito útil. Estamos agora, vamos iniciar nosso chá acadêmico, temos um intervalo até às 18 horas e convido a todos a retornarem a essa sala do Zoom ou a sala presencial para a segunda parte desse simpósio. Muito obrigado a todos.